Então, Kleber, antes de você falar do jogo, vou mostrar que foi uma tarde super especial pro Hulk. Foi sim. Tava nessa ansiedade de chegar aos 100 gols logo com essa camisa que representa tanto pra mim, pro meu retorno ao futebol brasileiro, ao meu país, eu que saí muito cedo. Foi travado, o Hulk tentou, pé direito, pro gol! Gol! 100 vezes Hulk! O 100º gol do ídolo atleticano com a camisa alvinegra! Pra falar de outros 99. Ele corta com a esquerda, bate com a direita, balança a rede, então brilha Hulk! Um gol que começou há 3 anos, no número 1. Primeiro, já vinha com vontade de ser 100. Espero fazer muitos gols para trazer muita alegria para a torcida do Galo. 100 gols para 3 anos de conquistas. 7 gols para escolher a vítima favorita. Ele tem essa marca, né? Ele é um carrasco do Fluminense. 19 gols para recompensar 50 anos de espera. Ergue a taça! Galo campeão! 7 gols para marcar um ano inesquecível. Gol do craque! Do campeão! Do Hulk! 23 gols para ser tricampeão mineiro. O Galo é campeão! 100 gols para consolidar uma relação única. A gente costuma dizer que tem coisas na vida que são inexplicáveis. E a minha ligação com o Atlético, eu acho que eu não consigo explicar. Tão forte, né? Tão rápido como foi. O Hulk tava lá pra finalizar, pra concluir, pra balançar a rede, pra comemorar pela 100ª vez um gol com a torcida atleticana que o adotou. 100 gols para coroar um verdadeiro ídolo. Hulk, o herói que sempre aparece 100 vezes Hulk. 100 gols para continuar contando. Imagens belíssimas do nosso cinegrafista Fabiano Esperandio. Que marca, hein, Henrique? Que marca, que jogador, né, cara? E na hora que pega, na hora que precisa do jogador decisivo, ele aparece. E o jogo, o que você achou? Achei jogo equilibrado e com o desenho que eu imaginava, né? O Atlético tinha a chance de, em casa, trazer pra si pelo menos a vantagem no empate pro jogo de volta e fez melhor do que isso. A gente viu o Alisson com uma boa chance. O América também teve suas chegadas no primeiro tempo, era um jogo igual. Perdeu um gol, hein? Essa, pra mim, a bola do jogo. O americano tá pensando nesse lance desde o sábado. O Mateuzinho com o gol aberto joga por cima. E aí, na sequência, esse lado esquerdo do Atlético muito ativo no jogo, né? O Arana já tinha ensaiado esse gol. Desencanta, Paulinho, na hora certa. Ó, ele faz o primeiro dele na temporada, dono da Arena no ano passado e fazendo um gol importante. Essa bola do Gemerson, o Dalberson defende, o árbitro tinha dado impedimento, mas a impressão é que ele estava em posição legal, hein, Maurício? Se entrasse, o VAR faria a revisão. O segundo tempo é bem mais do Atlético, o time chega ao segundo gol, ó, o homem com a perna direita, que é a pior dele, mas é melhor que a minha melhor, né? Que é a direita. É melhor né? que as suas duas. Confia com muita facilidade nesse chute de perna direita. E aí com 2-0 pro Atlético, o América que tentou se colocar à frente, colocou o Benítez no jogo, o Cauã fez mexidas mais ofensivas, mas o Galo se defendeu muito bem. Não é uma vantagem irreversível, mas foi um passo muito importante do Galo no jogo de volta domingo. O Atlético pode até perder por um gol de diferença que chega à final. Tá certo, Henrique. Muito obrigado. Finalzinho da semana a gente volta pra falar dos jogos de volta. Com certeza. Tá tudo aberto, né, cara? Muitíssimo obrigado. Boa semana pra nós. O Brasil boa vitória do Atlético em relação ao América e aquilo que a torcida cobrava uma melhor exibição. Claro que ainda não é nem de longe aquilo que o Galo já demonstrou na temporada passada, nos seus melhores momentos, mas houve sim uma evolução. O time passou alguns momentos de instabilidade, principalmente no início do jogo, né? O América teve a chance até de abrir o placar, o Mateuzinho desperdiçou uma chance inacreditável, mas depois o Atlético conseguiu se consolidar melhor em campo, foi mais eficiente na criação das jogadas e principalmente nas finalizações, né? Saiu finalmente o tão esperado gol, primeiro gol do Paulinho na temporada, o Hulk fez o 100º gol dele com a camisa do Atlético, então houve vários fatores nesse jogo que motivaram ainda mais o torcedor. E quando vem uma vitória desse tipo, né?
toda a circunstâncias do pós-jogo também é diferente. Até as entrevistas coletivas são diferentes, o astral elevado, mas sempre todos os jogadores e o Filipão também ressaltando. Foi um grande passo, tomamos a vantagem do América, mas não tem nada definido ainda, todo mundo com o pezinho no chão, a sandália da humildade ali, porque sabe que num jogo pode acontecer sim, o América vencer o duelo de volta e o América tem a vantagem. Então, todos os jogadores ali, após a partida, exaltaram sim a atuação, mas destacando que ainda há muita coisa pela frente, que não tem essa de já ganhou, esse clima não existe no ambiente dos jogadores do Atlético, Rafa. Breno Galante já tá conectado com a gente, inclusive, né, Breno Galante? O senhor é muito desagradável porque fez uma pegadinha do malandro comigo lá no estádio e eu caí igual um pato. Ele me encontrou lá nas dependências da Arena MRV. Você viu a escalação inicial, Rafa? Eu falei, não. Aí foi meter um Vargas no time titular e eu já saí. Você tá de brincadeira, mas ó, se colocou de titular o Filipão, quer dar um recado, o homem fica. Ele, seu trouxa, pegadinha do Breno Galante. Mas no final do jogo ele botou o Vargas, né? Então acho que ele fica mesmo, o Breno. Brincadeiras à parte, um abraço pra você. Conta pra mim aí suas impressões, né, iniciais aí, seu primeiro destaque dessa vitória do Galo contra o América, velho. Breno, adorei. Amigos de casa que infelizmente não viram a cara do nosso Rafa chegando à Arena MRV feliz. Aí eu falei, tá feliz? Você tá otimista? Tô otimista demais. Eu falei, então tá. Mas você viu a escalação? Não. Poxa, Filipão colocou Vargas, Paulinho e Hulk. Aí o semblante dele mudou. Mas ele falou, não, eu tô com o Filipão. Não, mas eu tô com o Filipão, porque o Filipão, a voz foi diminuindo, mas no final era uma pegadinha do malandro. É bom, né, o Rafa, sentir como é que é a coisa aí do barba, cabelo e bigode, né? Bebido pro veneno, né, torcedor sentiu. Mas olha, o torcedor do Atlético que foi ao estádio, no primeiro momento eu acho que o Filipão agradou de certa forma na escalação. Pode ser que um ou outro gostaria de ter visto de cara o Rubens no lugar do Igor Gomes, mas a maioria dos torcedores eu acho que sentiu uma melhora, né? A própria manutenção do Alisson que a gente vinha falando por aqui, a questão da permanência do Fux, né? Dá uma continuidade ao time, eu acho que isso agradou o torcedor, mas durante o primeiro tempo a coisa foi complicada. Porque o Igor Gomes, do meu ponto de vista, não foi bem no primeiro tempo, uma peça que o torcedor ficou ali gritando o nome do Rubens, o América teve oportunidades, como o Fred falou, e o Atlético encontrou o gol no final do primeiro tempo, e aí eu gostei da atitude do Filipão. Nem sempre o Filipão modifica no intervalo do jogo, né? E ele modificou e colocou quem a torcida estava gritando. A torcida pediu o Rubens, ele colocou, e aí eu acho que o time do Atlético no segundo tempo mudou bem, porque a entrada do Rubens para mim ajudou no crescimento do Arana, que foi muito bem. A gente tá falando aqui do gol do Paulinho, a importância disso pro jogador, que depois deu entrevista falando que tirou uma carga que ele carregava do jejum, o Hulk fazer o 100º gol. Aí eu acho que, no geral, a coisa ficou muito boa pro Atlético, que pega uma moral muito grande para enfrentar o América na próxima semana, e jogando da maneira que ele gosta, né? Porque o América vai ter que vir pra cima do Atlético, e o Atlético gosta de fazer essa situação de jogar no contra-ataque. Então eu acho que a coisa se desenhou muito bem pro Atlético, uma vantagem muito importante, e até me surpreendeu, porque abrir 2 gols, a gente sabe como é que é o futebol do time do Filipão, aquele resultadista, 1-0 é goleada. Então eu acho que 2-0 ficou muito bom. E o torcedor, eu acho que foi a Arena, no final das contas, saiu satisfeito. E tem que valorizar, né? Porque é uma semifinal e do outro lado tem um adversário que demonstrou ser muito difícil, né, pessoal? Pois é, e Dilmara, você estava no jogo, né, no estádio comentando, não sei se Seabra e Lélio tiveram essa percepção vendo da telinha, mas eu até falei no Barba hoje cedo, que na hora que a torcida começava a ensaiar aquele grito de ei Felipão, larararará, sai o primeiro gol do Galo. E assim, até pode ter ajudado de certo modo a não piorar o clima, porque a turma tava apoiando, tava gritando, tava no pique, tava animada. Do nada bateu uma impaciência na torcida do Atlético, a turma já começou a xingar, aí saiu o gol
e dar uma segurada nos ânimos da galera. Você percebeu isso também, Di? Percebi, até porque não foi do nada, né? Pra gente que tava lá, né, Rafa? E todo mundo, e aí o Lélio e todo mundo deve ter acompanhado o Dani também pela TV. Foi o seguinte, o América chega 3 vezes com perigo antes que a torcida perca a paciência, né? Inclusive o Mateuzinho, que pra mim foi o gol mais feito da partida. Meu Deus. Né? Então, naquele momento, a torcida começa mesmo a esboçar ali uma vaia ou uma crítica maior, e até porque o meio estava difícil de funcionar, porque o Batalha e o Scarpa, eles estavam se dando bem. Só que o Igor Gomes ficou sem posição. O que o Igor Gomes fazia? Né? A gente comentou durante a transmissão, ele ficou assim, qual é a minha função, para que lado que eu vou? Ele estava bem perdido ali pelo meio, mas quando sai o gol do Paulinho, aí as coisas começam a melhorar, principalmente porque o América fica muito nervoso. Né? Lembrando que antes já tinha tido um gol anulado por impedimento do Paulinho, aquilo tudo, mas o Paulinho estava com aquela fome mesmo, a gente via que ele queria mudar a história do jogo. E aí vem a segunda etapa e o Felipe já mexe de imediato, porque obviamente ele viu que não estava dando ali o entrosamento necessário ali pelo meio, ele já vem com o Rubens, e a gente tem que lembrar, né, como o Atlético foi ofensivo com o Alisson, né? Quando o Felipe fala no vestiário que tinha mudado a forma de jogar do Atlético, e eu tinha acompanhado uma entrevista do Paulinho antes, e o Paulinho falou assim, o Felipe vem mudando a forma de jogar. Eu fiquei pensando, né, a entrada do Scarpa e tal, mas na verdade o Felipe revela, né, no vestiário, que ele não tinha esse ponta, que é o ponta que o Lélio, desde que o Filipão chegou, fala nisso, né, que é o homem de velocidade, que vai levar o time pra frente e tudo mais, e que aí, com o crescimento do Alisson, houve a necessidade da mudança da forma de jogar do Atlético, e foi o que aconteceu, né? Então o Alisson, lógico, gente, ainda é muita coisa, em alguns momentos você via uma situação ali ou outra com ele, mas ele realmente muda esse contexto ofensivo do Atlético, seja puxando a marcação, seja indo pra frente, indo pra cima dos adversários, ele muda mesmo por ali, e a entrada do Rubens ajudou também o Arana, que se tornou aí um jogador muito importante na partida, né? E acho que o Atlético aí, depois com o Hulk, foi tipo assim, tchau, nhaca, né? Foi o melhor jogo do Atlético na temporada, né? O Paulinho faz finalmente o gol, o Hulk faz o gol de número 100, que não saia nem que a vaca tossisse, então Rubens e Alisson bem, então foi tchau, nhaca, esse jogo. E aí, Lélio Gustavo, você concorda com a análise e a visão que a Dimara teve desse jogo, vitória do Galo 2-0? Assim, eu percorrendo um outro caminho, eu vou acabar concordando com muita coisa. Mas, por exemplo, você vai e pega ali, isso que a Dimara falou das 3 oportunidades do América é verdade, mas elas foram todas depois dos 38 minutos do primeiro tempo. Exatamente. Sabe, então não havia também motivo, a torcida do Atlético estava no estádio, estava esperando o quê? Que o time fosse amassar o América o tempo inteiro, e chance tinha criado. Porque o Adson tinha perdido um gol que ele saiu na cara, o Igor Gomes perdeu um gol debaixo do gol também. Quer dizer, se fosse um time que não tivesse criando, tudo bem. Aí você vai falar, mas o goleiro não fez defesa. Aí já também passa pela competência dos jogadores acertarem o alvo. Mas você vai e pega, no primeiro tempo, o Arana, ele fez um jogo que ele não tinha feito até aqui. Sabe? E o passe do gol do Paulinho é dele. Mas realmente o América teve uma ótima oportunidade que foi criada pelo seu centroavante, que foi o Renato Marques, né? Numa jogada que surpreende a todos, ele caindo pela ponta esquerda e servindo o Mateuzinho, porque até então que o América tinha tentado era chute de fora da área. E aí no segundo tempo a gente viu o Atlético até, né, mesmo com o Alisson ainda em campo, ele buscando o ataque, não deixando o América gostar tanto do jogo, e poderia ter feito até um placar maior no momento em que o Hulk fez o seu 100º gol. Eu acho que deu uma tranquilidade maior, só que a maioria fica, né? Esse 2-0 é um placar perigoso. Eu falo isso. Que nada, né? Eu queria entrar todo jogo ganhando 2-0. Mas isso é o maior papo furado do futebol, é esse aí. Meus times ganharam de 2-0 nesse final de semana. Todos eles, sabe? Então, é tranquilidade e competência. Poderia ter feito o terceiro, né, com o Cadu. Mas eu também vejo o seguinte, a parada não está definida. Não. O América
tem time para tentar reverter a situação, ou seja, ele resgatar a sua vantagem e fazer 2 gols de diferença e eliminar o Atlético, mas eu entendo que esse é o momento do Atlético bater o martelo e falar, ó, começou a temporada para nós.